os 13 códigos secretos, segundo os escritos de Nag Hammadi. Os escritos de Nag Hammadi são uma coleção de textos gnósticos descobertos em 1945, perto da cidade de Nag Hammadi, no Egito. Os textos encontrados em Nag Hammadi são principalmente escritos gnósticos que fornecem perspectiva sobre o cristianismo primitivo e o pensamento gnóstico do século II. Eles contêm diálogos, revelações e ensinamentos atribuídos a vários mestres e líderes religiosos da época, mas não são considerados como ensinamentos autênticos de Jesus Cristo. A coleção de textos gnósticos, encontrada em Nag Hammadi, que é composta por 13 códices, que são considerados livros, cada códice contém vários textos individuais, totalizando cerca de 52 textos diferentes. A coleção de textos de Nag Hammadi inclui uma variadas obras gnósticas, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Maria Madalena, o Apócrifo de João e muitos outros. Esses textos fornecem insights sobre as crenças e práticas do gnosticismo, uma corrente filosófica e religiosa influente nos primeiros séculos do cristianismo. A seguir fornecerei um resumo breve dos principais textos encontrados na coleção de Nag Hammadi. Códice 1 contém textos como o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Filipe. Códice 2 inclui textos como o Apócrifo de João e o Evangelho de Maria Madalena. Códice 3 contém textos como o Apócrifo de João, também conhecido como o Livro Secreto de João, e o Evangelho de Tomé. Códice 4 inclui textos como o Evangelho da Verdade, o Apocalipse de Pedro. Códice 5 contém principalmente Atos de Pedro e os 12 Apóstolos. Códice 6 inclui textos como o Livro Sagrado da Grande Sabedoria de Hermes Trismegisto. Códice 7 contém textos como a Interpretação do Conhecimento Genuíno e a Carta de Pedro a Filipe. Códice 8 inclui textos como o Testamento de Salomão e a Hipostase dos Arcontes. Códice 9 contém principalmente o Evangelho de Judas. Códice 10 inclui textos como o Livro de Thomas, o Contendor e o Sermão da Iluminação Perfeita. Códice 11 contém textos como os Livros Secretos de Tiago e o Apocalipse de Paulo. Códice 12 inclui textos como o Diálogo do Salvador e a Primeira Revelação de Tiago. Códice 13 contém principalmente a Exegese da Alma e o Trovão ou Mente Perfeita. Esses são os títulos dos 13 códices encontrados em Nag Hammadi. Cada códice contém vários textos individuais que abordam uma variedade de temas, mitologias, ensinamentos relacionados ao cristianismo primitivo e ao gnosticismo. A cosmovisão gnóstica, com base nos 52 textos encontrados na coleção de Nag Hammadi e em outros textos gnósticos, podem ser resumidas da seguinte forma. Primeiro, dualismo cosmológico. O gnosticismo apresenta uma visão dualista do universo, onde há uma clara separação entre o mundo material, que é frequentemente considerado defeituoso e imperfeito, e o mundo espiritual, que é a verdadeira morada do divino. Segundo, divindade e demiurgo. Na cosmologia gnóstica há um ser supremo, transcendente e inefável, muitas vezes chamado de Deus Pai, que está além do mundo material e que é desconhecido para a humanidade. Esse Deus Pai emanou uma série de seres divinos chamados Eos, responsáveis por trazer a sabedoria divina e conectar o ser humano ao divino. No entanto, o mundo material foi criado por um ser inferior, chamado Demiurgo, que é considerado ignorante e que aprisiona a centelha divina, chamada Gnosis, dentro dos seres humanos. 3. Centelha divina no ser humano. Os gnósticos acreditam que cada ser humano possui uma centelha divina, Gnosis, dentro de si, que é uma partícula do mundo espiritual. Essa centelha divina é o verdadeiro eu espiritual e deve ser despertada para que o ser humano possa se libertar do mundo material e retornar à sua verdadeira origem. 4. Queda e aprisionamento. Na cosmovisão gnóstica, descreve uma queda primordial da centelha divina no mundo espiritual para o mundo material, resultando no aprisionamento do ser humano em corpos materiais e no ciclo de reencarnação. Esse aprisionamento é considerado a origem do sofrimento humano. 5. Busca pela gnosis. A essência da cosmovisão gnóstica é a busca pela gnosis, que é um conhecimento espiritual e interior que leva à libertação da centelha divina aprisionada. Esse conhecimento é visto como um segredo oculto transmitido por Jesus e outros mestres espirituais. 6. Redenção e iluminação. A redenção no gnosticismo ocorre através da busca pela gnosis, que permite ao ser humano transcender o mundo material e retornar ao mundo espiritual, seu lar divino. A iluminação e a libertação da centelha divina do mundo material são os objetivos finais da vida humana. 7. Papel de Jesus Cristo. Jesus Cristo é frequentemente visto como um ser divino enviado para trazer o conhecimento espiritual e libertar a humanidade do aprisionamento do mundo material. Sua missão é revelar a gnosis e ensinar aos seres humanos o caminho para a redenção espiritual. 8. Desprezo pelo mundo material e as suas instituições. Os gnósticos tendem a desprezar o mundo material e suas instituições, considerando-os como ilusórios e enganosos. Eles veem a busca por riquezas e poder como distrações do verdadeiro objetivo da libertação espiritual. Bom, esses são os pontos que resumem a cosmovisão geral segundo o gnosticismo, com base nos textos encontrados em Nag Hammadi e outras fontes gnósticas. É importante notar que o gnosticismo é uma corrente religiosa e filosófica diversa, e as crenças podem variar consideravelmente entre diferentes grupos e textos gnósticos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, nos ajude a compartilhar, deixe registrado seus comentários, se inscreve aqui embaixo. Vamos ficando por aqui. Meu forte abraço.